Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando aqui agora, eu me chamo Josué. É muito bom ter você aqui conosco para aprender a palavra do Senhor. Nós estamos aqui com esse propósito, essa missão de compartilharmos a palavra do Senhor e nós esperamos de coração que cada vídeo, que cada palavra seja uma bênção para a sua vida. Hoje nós estamos aqui para estudarmos a lição dos jovens, onde temos aprendido sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. Hoje nós iremos olhar então para a vida do profeta Jonas e com certeza extrairemos grandes lições aqui. Eu já quero pedir para você que está chegando aqui agora, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, e assim você nos ajuda a chegarmos mais longe. O tema da nossa lição de hoje é Jonas, Deus ama quem você detesta. O texto do dia está no livro de Jonas, capítulo 3, versículo de número 10, que diz: E Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. A síntese da nossa revista vai nos dizer que Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los desde que eles se arrependam de seus pecados. Bom, tentei gravar um pouco aqui sem óculos para não refletir, mas eu não consigo enxergar bem sem óculos, então eu coloquei aqui para nós continuarmos, tá bom? Então, gente, a nossa revista, a nossa aula, ela tem alguns objetivos. Nós temos o objetivo nessa aula de defender a historicidade do livro de Jonas, porque há muitos críticos que põem em xeque a historicidade do livro de Jonas, querem tratar o livro como uma poesia, como uma parábola, como uma metáfora, como uma ficção, mas nós acreditamos e temos base para isso. Muitos bons estudiosos defendem a historicidade de Jonas e, como nós vamos ver em aula, o próprio Cristo defende a historicidade de Jonas. Negar que Jonas foi um personagem e que o escrito do profeta é a verdade é colocar em xeque a verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, acreditamos que Jonas ele é um personagem histórico e seu livro merece confiança. Então, nós temos esse primeiro objetivo, defender, fazer uma apologia. Em segundo lugar, esclarecer os motivos que levaram o profeta a desobedecer a ordem de Deus. Por que será que Jonas desobedeceu, não querendo cumprir a ordem do Senhor de ir até Nínive? E nós também extrairemos lições práticas para a nossa vida ao olhar a desobediência de Jonas e os possíveis motivos que o levou então a desobedecer ao Senhor. E em terceiro lugar, mostrar como às vezes temos dificuldade de compreender o amor de Deus, principalmente quando este amor alcança aqueles a quem nós reprovamos. O texto do dia está no capítulo 1, versículo 1 ao 3, mas eu recomendo que você leia o capítulo 1 inteiro, o capítulo 2, o 3 e o 4. Leia os 4 capítulos e você vai ter um entendimento mais geral do que a mensagem de Jonas tem a dizer. Eu quero chamar a sua atenção aqui, a nossa atenção, para a introdução da aula. A primeira parte vai nos falar que o livro de Jonas tem uma mensagem singular em relação aos demais profetas. Ele nos oferece a lição de que o amor de Deus não estava circunscrito apenas a Israel. O fato de Deus ter escolhido Israel não significava que havia desprezado as demais nações. O próprio Deus vai dizer que escolheu Israel não porque Israel fosse mais forte, mais poderosa, maior ou menor do que as outras nações, mas simplesmente por sua vontade e por sua misericórdia. O fato de ser escolhido pelo Senhor não fazia de Israel, nesse sentido, melhor que as outras nações, no sentido de que pudesse se ensoberbecer pelo fato de ser escolhido por Deus. A segunda parte da introdução, no finalzinho do parágrafo, vai nos falar que nossos pecados podem ser vis e execráveis, porém jamais serão maiores do que o perdão e o amor de Deus. No caso, o contexto aqui é a cidade de Nínive, que tem um passado terrível, por isso que Jonas também se reluta tanto a ir àquela cidade pregar. Eles têm um histórico de violência muito grande, como nós vamos ver no decorrer da aula, mas o amor de Deus, o perdão e a graça de Deus é maior do que o pecado. A própria Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda na nossa introdução, nós podemos notar que essas dádivas divinas estão disponíveis a todos os seres humanos
por via do arrependimento, até aqueles indivíduos que reputamos como os mais desprezíveis deste mundo. Deus ama a todos, inclusive aqueles a quem nós abominamos, aqueles a quem nós não gostamos. Quero chamar a sua atenção, então, para o nosso primeiro tópico, onde vai falar sobre a vida de Jonas. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o significado do nome Jonas. O nome Jonas significa pomba, e o seu nome está de acordo com 3 atitudes que Jonas toma com relação à sua chamada, com relação à sua vida, que o identifica como alguém que parece ser uma pomba. Em primeiro lugar, na Bíblia, a pomba é vista como o animal que busca abrigo diante do perigo. Veja o que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 3, versículos 5 ao 4. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Diante do perigo, diante do desespero, a pomba foge. E nós vamos ver isso em Jonas também. Em segundo lugar, a pomba na Bíblia é um símbolo de alguém que treme, geme e chora. Veja o que diz a palavra do Senhor em Isaías 59:11. Todos nós gememos como pombas, esperamos o juízo e não há a salvação, e ela está longe de nós. Lendo o livro de Jonas, nós vamos ver Jonas fugindo e gemendo, a ponto de pedir a morte 2 vezes, apenas em 4 capítulos. Em terceiro lugar, a pomba tem um caráter passivo. Da mesma forma, Jonas tem um caráter bem passivo. Jonas ele chega a dormir enquanto está ocorrendo uma grande tempestade no navio em que ele está repousando. Enquanto Jonas foge, Deus o busca. Enquanto Jonas desce no abismo, Deus o levanta. Jonas também é contrastado com os marinheiros. Enquanto Jonas dorme, os marinheiros navegam. Jonas também é contrastado com os ninivitas. Enquanto Jonas é duro a obedecer à vontade de Deus, os ninivitas, ao ouvirem a palavra de juízo, se arrependem. Mas mesmo assim, há uma contradição em termos no nome de Jonas, porque já que a pomba simboliza algo que está relacionado à paz também, Jonas ele não quer paz com os ninivitas. Jonas quer a destruição daquele povo. Isso é tão sério que Jonas prefere morrer a ver os ninivitas salvos. Por esse sentido, então, vale a pena nós gastarmos esse tempo aqui olhando o significado do nome de Jonas. Conta-se a história, por exemplo, de Alexandre Magno, um dos grandes conquistadores da história, que aos 33 anos de idade fica chorando por não haver mais terras a ser conquistadas. Diz a história, que certa feita ele está passando pelo campo, contando os seus soldados, e de repente ele se encontra com uma cena inusitada. Um capitão está reclamando com um soldado que estava querendo voltar atrás, desistir da chamada. E aí quando Alexandre o Grande observa aquele jovem e vê que ele é novo, e pergunta para o capitão o porquê daquele jovem estar daquele jeito, querendo voltar atrás, ao saber que era por causa do medo. Então Alexandre quer consolar o cara, quer consolar o soldado, e quando chega até nele, vai colocá-lo de pé, e quando pergunta qual o nome do rapaz, o rapaz diz que se chama Alexandre. E o Alexandre o Grande, então, fica vermelho e de repente desce do cavalo, olha para aquele rapaz e diz: eu perguntei qual o seu nome. E ele novamente diz: Alexandre. Então, Alexandre o Grande vai e pega no colarinho do Alexandre, o soldado covarde, o chacoalha e joga ele no chão e diz: jovem, ou você muda de atitude ou você muda de nome. Você não deve carregar o meu nome se a sua atitude for de covarde. Jonas, ele é alguém que não vai mudar de nome, mas vai mudar de atitude. Ao invés de obedecer a Deus, ele foge. Mas nesse interim, Deus o encontra, o restaura, ele é usado por Deus para pregar a palavra de Deus,
e inevitavelmente ele fica em relutância com Deus entre o capítulo 3 e 4, e o livro de Jonas termina sem Jonas dar uma resposta para Deus, como nós vamos ver no final. E a pergunta que fica é: será que Jonas mudou de fato de caráter ou não? E o que nós podemos aprender com tudo isso? Já que Jonas não mudou de nome, então ele quer mudar de endereço, ele quer ir para outra região. Então, basicamente nós cumprimos aqui a primeira parte falando sobre a vida de Jonas. Jonas era filho de Amitai de Gat-Hefer, da tribo de Zebulon, conforme Jonas 1:1. E em 2 Reis 14:25, ele era um profeta galileu. A vila de Gat-Hefer ficava a 7 quilômetros da cidade de Nazaré. E os judeus na época de Jesus, chamado Natanael, estava enganado quando questionaram que nenhum profeta havia surgido de Nazaré, conforme João 1:46. O livro de 2 Reis 14:25 circunscreve o ministério de Jonas no século 8, ou seja, 800 anos antes de Cristo, no período de 793 a 753 aproximadamente antes de Cristo, na época de Jeroboão, segundo rei de Israel. Vamos então para a nossa segunda parte, um testemunho. Aqui eu quero chamar sua atenção para o que fala no parágrafo, na parte final, que alguns chegam a duvidar de sua autoria pelo fato do livro ter sido escrito na terceira pessoa. O autor da revista destaca que esses críticos alegam que o livro é uma biografia e não uma autobiografia. Porém, era comum ao escritor hebraico relatar sua própria história dessa forma. É possível que Jonas escolhesse escrever dessa forma como uma espécie de exortação para si mesmo e para a nação de Israel. Sobre esse tópico aqui, um testemunho, nós podemos notar também o pai de Jonas. A Bíblia fala que Jonas era filho de Amitai. A palavra Amitai significa verdade. E certamente o nome de seu pai demonstra o compromisso de sua família com a palavra de Deus. Que é o que nós temos visto na lição dos adultos, né? O problema principalmente quando a lição se tratou sobre Acasias, o problema de ter maus pais. Jonas teve bons pais. Jonas cresceu no lar onde a verdade foi ensinada pela instrução e pelo exemplo, não somente ensinando, mas como exemplo, como prática. Os estudiosos creem que ele era um dos alunos da escola dos profetas de Elias. Ele cresceu sob os cuidados de grandes homens. Nosso terceiro subtópico vai falar sobre a historicidade do livro. Como nós já temos falado aqui, se negarmos a historicidade do livro de Jonas, nós estamos negligenciando e negando a autoridade de Jesus, pois o próprio Jesus em Mateus 12:41 reafirmou a verdade de Jonas ser um livro. Os grandes pilares históricos de Jonas, sua estadia dentro do grande peixe, a conversão dos ninivitas, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficaria da mesma forma, de forma similar, no seio da terra, falando da morte e ressurreição de Jesus no coração da terra. E aqui existe uma conexão real entre Jonas e Jesus, pois ambos serviam de sinais para as suas gerações. Lucas 11:29 ao 30. E Jonas foi o único profeta a ser um antitipo de Cristo, ou seja, aquele que na sua vida, na sua trajetória, representou algo que se cumpriu de forma perfeita e periférica na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos no nosso segundo tópico, onde vai falar sobre a experiência do profeta. Em primeiro lugar, a ordem divina. Jonas recebeu uma ordem clara: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, Jonas 1:2, e clama contra a maldade da cidade, que era a capital da Assíria e não capital da Síria. Temos que diferenciar a Síria de Síria, tá bom? Era grande a maldade dessa cidade. A Síria era uma espécie de Sodoma e Gomorra reerguida naqueles dias. Era o epicentro mundial da violência, tortura, feitiçaria e etc. E eles desconheciam a palavra misericórdia. Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado. Mas é interessante porque os ninivitas desconheciam essa palavra misericórdia, mas Jonas também desconhecia no sentido prático. Talvez em forma teológica, em forma de teoria, Jonas era um mestre
em explicar o que era misericórdia, mas na prática ele não sabia muito bem o que significava misericórdia. O próprio Jesus vai censurar os mestres da lei no Novo Testamento, ordenando que eles aprendessem o que significava misericórdia, quero e não sacrifício. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 29. Será Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios. Então veja que Deus não é apenas dos judeus, Deus é dos gentios. Nós somos gentios, nós somos povos distantes que fomos alcançados por essa mão que não vê etnia, que não vê grau cultural, que não vê sexo, né? Como Paulo fala lá em Gálatas, né? Agora não há homem, mulher, judeu, grego, escravo ou livre, porque todos somos um em Cristo Jesus. A graça veio e quebrou todos esses paradigmas. O paradigma da etnia, o paradigma da cultura, do preconceito, né? Do machismo, veio e quebrou tudo isso, né? E nós temos essa dádiva tão maravilhosa de sermos chamados filhos de Deus. Jonas, ele tapa os ouvidos, fecha os olhos e foge da vontade de Deus para a sua vida. Ele foge para longe, mas não para tão longe a ponto de que não pudesse ser alcançado por Deus. Afinal, ninguém pode fugir da presença desse Deus tão maravilhoso. Jonas, ele é o primeiro profeta a ver 100% de resultado na sua pregação. Jonas, ele prega um sermão de 5 palavras e 120 mil homens, fora mulheres e crianças, se convertem. E o mais irônico ainda é que Jonas não queria que essa pregação tivesse bom resultado. Ele não queria que o povo se arrependesse. Mas isso mostra a soberania, a graça e a misericórdia de Deus, que não depende do profeta. Deus, ele não tem compromisso com o profeta em si. Deus, ele tem compromisso em primeira instância com a sua palavra. E Jonas, curiosamente, é o primeiro profeta que fica frustrado com um bom resultado da sua pregação. Isso é tão sério que ele quis morrer porque os seus ouvintes se converteram. Glória a Deus, maravilha. Vamos prosseguir então. A fuga e a tempestade. Jonas tentou fugir da face do Senhor indo para uma direção oposta. Tarsis, uma colônia fenícia de mineração no sudoeste da Espanha. Era o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levá-lo, conforme Jeremias 10:9 e Ezequiel 27:12. Ele comprou passagem e se escondeu dentro do navio. O Todo-Poderoso interferiu, enviando ao mar uma tempestade. Jonas 1, versículo 4. Bom, o que nós podemos ver aqui é que Jonas ele está em conflito com a sua teologia. A sua teologia está em desacordo com a sua prática. Ele professa uma coisa e vive outra. Ele professa que serve ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas, mas na prática Jonas ele vive diferente porque ele quer fugir desse Deus que ele diz que criou todas as coisas e está em todos os lugares. Lendo o livro de Jonas, nós vamos perceber, principalmente no capítulo 2, na sua oração no ventre do peixe, do grande peixe, que ele conhecia bastante salmos, mas parece que ele se esqueceu do Salmo 139, que fala justamente da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. O texto do Salmo 139, versículo 7 ao 12, nos diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as alvas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O Salmo 121, verso de número 5, diz que o Senhor será a nossa sombra, a nossa direita. E assim como nós estamos impossibilitados de fugir da nossa sombra, faz o teste, tenta fugir da sua sombra. Você não consegue. Da mesma forma, somos nós tentando fugir de Deus. É impossível. E aí, quando Jonas está em fuga, lá no navio, indo à direção oposta da vontade de Deus, de repente se levanta uma grande tempestade. O estudioso chamado Vernon McGee enfatiza que Deus foi o responsável por aquela tempestade. Ela foi uma tempestade sobrenatural. Deus moveu os céus e a terra para que a sua vontade prevalecesse
tanto na vida de Jonas quanto no seu propósito de evangelizar os ninivitas. O maior interesse de Deus sempre será vida, sempre será almas. Deus ama salvar vidas. Eu quero destacar para você o que o Warren Wiersbe comenta sobre essa questão. Ele diz que Deus não estava mais falando com Jonas por meio de sua palavra, mas sim através de suas obras. O mar, o vento, a chuva, o trovão e até o grande peixe. Tudo na natureza obedeceu a Deus, exceto seu servo, Jonas. Deus falou a Jonas até mesmo por intermédio dos marinheiros pagãos, capítulo 1, versículos 6, 8 e 10, que não conheciam ao Senhor. E agora veja que vergonha quando os pagãos convidam o profeta para orar. Deveria ser o oposto, né? Deveria ser o profeta convidando os pagãos para orar, mas aqui é o oposto que ocorre. Pessoas que não conhecem o Deus Todo-Poderoso convocando o profeta para orar, para buscar, para clamar, para invocar, como diz o texto, né? Para ver se eles se livravam daquela grande tormenta. E nós podemos ver, então, que Jonas, ele não é covarde, como algumas pessoas falam, né? Jonas, ele fugiu da presença de Deus, mas não porque ele era covarde. Jonas fugiu da presença de Deus, ou seja, da vontade de Deus. Como nós acabamos de ver, não dá para fugir da vontade da presença de Deus, né? Mas ele tentou fugir da vontade de Deus, não porque era covarde, mas porque ele era impiedoso. O versículo 11 e 12 vai nos mostrar que Jonas não era covarde. Capítulo 1 de Jonas, versículo 11 e 12 nos diz que depois que os marinheiros descobriram que Jonas ele era o profeta do Senhor, que ele estava fugindo, né, e que Deus era o criador de todas as coisas, eles deduziram que a tempestade era por causa de Jonas, afinal a sorte caiu sobre ele. E ainda, então, eles perguntam a Jonas o que deveriam fazer, e Jonas diz que se jogassem ele no mar, a tempestade cessaria. Diz assim o texto: ainda lhe perguntaram, o que faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Então veja que Jonas não é covarde. Ele fugiu não por medo dos ninivitas, mas por medo que a misericórdia de Deus salvasse os ninivitas. Jonas, ele estava pronto a morrer, mas não estava pronto a obedecer. Nós podemos ver que no dicionário de Jonas faltava duas palavras, a palavra misericórdia e a palavra obediência. A revista então vai destacar o nosso terceiro subtópico, o arrependimento do profeta. Ao ser lançado no mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas, e o peixe não foi um dispositivo punitivo da parte de Deus, mas um instrumento do seu livramento. Na parte do meio do parágrafo vai nos falar que no interior do peixe, Jonas orou ao Senhor pela primeira vez no livro. Ele recobrou a consciência espiritual e se quebrantou diante de Deus. Agora, a questão que fica é sobre esse grande peixe. A dúvida é uma baleia ou um peixe? A língua hebraica não dispõe de um termo técnico para baleia. Essa palavra é usada como resultado de uma interpretação tradicional que atravessou séculos. As escrituras hebraicas empregam Gad Gadol, que significa grande peixe ou grande criatura marinha, uma vez, no capítulo 1, versículo 17, 2, versículo 1. E simplesmente Dag, ou peixe, 3 vezes, no capítulo 1, 17, 2, 1 e versículo 10. A Septuaginta traduz Ketei Megalo, por grande monstro marinho. É a mesma palavra usada no Novo Testamento grego em Mateus 12, 40. Então, não sabemos de fato, né? Nós temos estudiosos como o Dr. Carlos Augusto Vailate, que vai defender a ideia de que possa ter sido uma cachalote, uma baleia cachalote. Há relatos históricos de homens que foram engolidos por uma cachalote, por uma baleia, e mesmo assim sobreviveram, né? Mas não se sabe. Vamos ficar com o que o texto diz, um grande peixe, tá bom? E a Bíblia vai nos mostrar então que quando Jonas ele é vomitado na cidade de Nínive, ele passa a pregar aquele sermão de 5 palavras, né? Ele prega isso como se fosse algo que não mudaria, que era um decreto, que a nação estava predestinada à destruição. E a Bíblia vai nos falar que o povo se arrepende, que à medida que o povo se arrepende, Deus também vai se arrepender. Agora a questão é,
o arrependimento de Deus. Arrependimento humano é mudança de mente e de coração, de pior para melhor. Quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, como está no capítulo 3, versículo 10, quando o povo foi orar, jejuar, se separou, se consagrou, se arrependeu, aí Deus se arrependeu quanto àquilo que ele disse que ia fazer, ou seja, a destruição da cidade. Parece confundir-nos, então, essa questão, né? Do arrependimento de Deus. Mas o pastor Ezequias Soares ele vai falar que Deus ele é perfeito e imutável, não pode mudar nem alterar sua mente, conforme Malaquias 3:6. A explicação para a declaração como essa é a linguagem antropopática, ou seja, quando se atribui sentimentos humanos a Deus. É um modo de falar em termos humanos ou se trata de uma questão de ordem exegética, que no caso é o caso apresentado aqui em Jonas. Quem mudou, na verdade, não foi Deus, foi o povo. E nesse caso, o perdão é parte do plano divino, conforme Jeremias 18, versículos 7 e 8. A explicação exegética ainda, usando aqui o comentário do pastor Ezequias Soares sobre essa questão, é que o texto sagrado declara que Deus ele viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, no versículo 10, parte A do capítulo 3. O verbo hebraico aqui é shuv, significa literalmente voltar-se ou retornar. E frequentemente usado indica arrependimento de coração, arrependimento humano. A respeito do arrependimento de Deus, que vem na sequência, ainda no versículo 10, parte B, o verbo é outro, é nahan, ter pena, arrepender-se, lamentar, consolar e ser consolado. E ele dá algumas bases bíblicas aqui, Gênesis 6:6, 1 Samuel 15:1, Jeremias 8:18. Com isso, então, a gente cumpre o primeiro subtópico aí do terceiro subtópico, né? A lição do livro, a pregação de Jonas. Nós temos a pregação que cumpriu um resultado, não por causa do profeta, mas por causa da palavra de Deus. E o resultado, né? E como que Deus ele se voltou da ira, isso é misericórdia, para a graça mediante o arrependimento. O nosso segundo subtópico vai nos falar então do descontentamento do profeta. E nesse interim é interessante que nós podemos ver que eles os ninivitas receberam a lição da misericórdia de Deus. E diante disso, Jonas ele recebeu a lição da aboboreira. Isso está no capítulo 4, versículos 6 a 11. Jonas ele vai ficar muito revoltado porque Deus ele decide não destruir a cidade, ele vai se ausentar, vai se afastar da cidade e ficar esperando o resultado como alguém que espera Deus se arrepender. Jonas ele está duro, ele está em crise consigo mesmo, com a sua fé. Ele não compreende como que Deus pode salvar um povo que para ele era tão mal e que de fato a história comprova a maldade dos ninivitas, mas que Jonas não entendia por que Deus iria salvar um povo que outrora maltratou tanto os seus antepassados. E aí ele vai se deitar, Deus faz uma planta crescer, chamada de aboboreira, e Jonas fica maravilhado com aquela sombra e glorifica a Deus e tudo mais. Ele volta a dormir e de repente vem um verme que come a planta. E quando Jonas acorda com o calor do sol, ele acorda reclamando com Deus. Por que Deus permitiu que um verme matasse a planta? E aí Deus vem e traz uma lição didática para Jonas, né? Confrontando Jonas. Jonas está lamentando por uma coisa. Jonas é o perfil de pessoa que valoriza as coisas e não as pessoas. Ele não está feliz porque 120 mil homens estão sendo salvos, mas está triste porque uma planta morreu, ou seja, ele valoriza mais as coisas do que as pessoas, né? E Deus o confrontou e expôs a sua incoerência, como diz a revista aqui. A misericórdia divina que experimentamos deve ser compartilhada com todos os outros também. O certo é que, infelizmente, ainda hoje há crentes que se incomodam com o retorno à igreja dos que se acham afastados do rebanho. Quem não se lembra do irmão mais velho do filho pródigo, lá em Lucas 15, 25 ao 32, às vezes a bondade divina incomoda alguns homens. Lembra lá da parábola que Jesus conta em Mateus 20, versículo 15? A parábola dos trabalhadores?
do homem da fazenda que sai a arrendar trabalhadores, sai em vários horários do dia, começa às 6 da manhã e vai até às 5 da tarde, e aí ele vai contratando cada um dos trabalhadores em vários horários diferentes. Quando chega no final da tarde, o último a ser contratado trabalhou apenas 1 hora, e quando o Senhor chegou para pagar, começou do último para o primeiro, e começou pagando para o último o mesmo que ele contratou com o primeiro. Quando chegou no primeiro, pagou a mesma coisa, o primeiro foi reclamar. E aí o Senhor fala, olha, por que você está reclamando? Se os bens são meus, se eu contratei você por salário X e estou te pagando X, eu não estou sendo justo? Será que se eu quiser abençoar o último igual eu abençoei você, eu não posso, já que o recurso é meu? Ou será que você que é mau? Então, isso é fato. Há pessoas que se incomodam com a bondade do Senhor. E o nosso terceiro subtópico vai encerrar e concluir tudo isso aqui, falando que Deus ama quem você detesta. A questão principal era que Jonas abominava os ninivitas. Ele desejava no seu íntimo que eles fossem condenados. Precisamos entender que Deus não é um controle remoto ao alcance de nossas mãos, que age de acordo com os nossos comandos. Seus planos são perfeitos, sua misericórdia é eterna e seus pensamentos são sempre melhores que os nossos, para nós e para todos. Jonas agiu como um típico hebreu de sua época. Seu preconceito contra os assírios era resultado de sua visão altamente nacionalista, e Deus precisou trabalhar em sua visão para mudar seu coração. Também possuímos valores e pensamentos contaminados pelo espírito de nossa época. Precisamos que Deus trabalhe em nós, levando-nos à libertação. Somos apressados em julgar o próximo. Temos dificuldade de liberar o perdão, inclusive a quem amamos. Imagine então a dificuldade que temos de perdoar quem reprovamos. Não somos tão diferentes de Jonas. Precisamos da misericórdia divina sobre nossas vidas. Eu quero fechar aqui com o pensamento do Warren Wiersbe. Ele diz, nesse mesmo viés, que o mais importante não é como Jonas respondeu a essa pergunta de Deus, mas sim como você e eu estamos respondendo a essa pergunta nos dias atuais. Concordamos com Deus que pessoas sem Cristo estão perdidas? Como Deus, temos compaixão pelos perdidos? Nós nos preocupamos com os que vivem em nossas grandes cidades, onde há tanto pecado e tão pouco testemunho? Oramos para que o Evangelho alcance as pessoas de todas as partes do mundo? E estamos contribuindo para isso? Nós nos regozijamos quando os pecadores se arrependem e creem no Salvador? Não podemos responder pela decisão de Jonas, mas podemos responder pelas nossas. E de fato é isso. Deus, ele é um Deus de amor, que amou o mundo inteiro. Dionísio Pape afirma que Deus sabe amar os piores homens com perfeito amor até o ponto de dar seu único filho para salvá-lo. Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu para salvar os pecadores de toda raça, povo, língua e nação, conforme Apocalipse 3:9. E Deus é tão bom que salvou pessoas como eu e como você. Vamos então para a conclusão da nossa aula e nós encerramos. O livro terminou apresentando o imensurável amor de Deus pelas pessoas, independentemente da nacionalidade. Nenhum livro do Antigo Testamento ensinou de maneira tão visível e categórica a misericórdia divina às outras nações. Jonas aprendeu a lição? Acreditamos que sim. O ato de registrar a história apresentando suas grosserias pessoais paralelamente à perfeição divina indica o desejo de exortar seus compatriotas para que não cometessem os mesmos erros praticados por ele. Bom, essa foi nossa aula dessa semana. Mais uma vez eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar, tá bom? Espero que tenha sido abençoador para a sua vida. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau e Deus te abençoe.